Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Alisson de História e, infelizmente, né, sabemos que um retorno presencial ainda não podemos fazer. Então, eu inicio aqui a gravação dessas videoaulas específicas para os nonos anos, ou, no caso aqui, nono R3, que é a minha turma, né? Mas, obviamente, está disponível para as turmas de nonos anos, né? Não só para ajudar na realização das atividades, mas para a compreensão, né, e uma análise de um processo histórico que nos leva a entender o mundo contemporâneo. Esse vídeo eu vou disponibilizar no YouTube e posteriormente, quando as turmas do Google Classroom, o Google Sala de Aula, estiverem organizadas, também irei postar, né, como um material para estudo, para visualização, né, que ajude na compreensão, tá, do conteúdo, da matéria. E nós iremos inicialmente, né, fazer uma revisão de alguns conteúdos importantes vistos em 2020. E, inicialmente, o iluminismo, né? Como eu falei agora há pouco, para termos uma compreensão política, né, econômica e até mesmo social do mundo ocidental, é importante compreender o que foi o iluminismo, né, quais eram as ideias, o que os seus vários pensadores escreveram, né, e divulgaram, contra o que eles lutavam, o que eles combatiam e quais são as influências do iluminismo, tanto no campo das ideias quanto no campo das ações, para o mundo e para o Brasil. Precisamos então entender o contexto, né, do surgimento do iluminismo, o chamado século das luzes, né, que surgiu no século XVIII, anos 1700. Né? Então, havia, nesse momento, anos 1700, uma crise do chamado Antigo Regime, que eram as monarquias absolutistas. Né? Eram países governados por reis, e esses reis eles tinham poderes absolutos. Inclusive, a própria Igreja Católica justificava esse poder absoluto nas mãos dos reis como um direito divino. Então, eles eram homens escolhidos por Deus e estavam acima do bem e do mal, não cometiam falhas. Além de uma sociedade que possuía, né, essa monarquia absolutista, nós temos uma sociedade estamental. Ela era dividida em classes sociais, em grupos sociais. E dificilmente uma sociedade, uma classe poderia passar para outra. Nós temos o primeiro estado, que era composto, né, pelo clero, pela Igreja Católica. Nós temos o segundo estado, composto pela nobreza, e esses dois estados formavam apenas uma pequena parcela da sociedade, entre 3 a 5%. O restante, dos 95 a 97% da população dentro desses países que viviam, né, sob o poder absolutista, era composto pelo terceiro estado. Então, se você não fosse do clero ou da nobreza, você era automaticamente do terceiro estado. E quem era o terceiro estado? Você poderia ser camponês, você poderia ser um trabalhador pobre e urbano, você poderia ser um comerciante, você poderia ser até uma pessoa rica, um banqueiro, né? Mas você era do terceiro estado. O estado que trabalhava e financiava a vida
do primeiro e do segundo estado, através do pagamento de impostos, altos impostos. Ao mesmo tempo, nós temos a ascensão econômica, né? A subida econômica da burguesia, que era uma classe social que convivia com o dinheiro, com a renda, com o comércio. Então, a atividade econômica estabelecida por eles não era uma atividade agropecuária, mas era uma atividade urbana. Temos também uma revolução científica, de fato, o surgimento da ciência moderna, né, com o Galilei, o Renan Descartes, né, o Isaac Newton, que vão literalmente revolucionar as ideias científicas, né, vão a dar novas noções para realidades e visões de mundo que existiam entre as populações que viviam na Europa há milhares de anos, né? Ideias que eram, inclusive, defendidas, né, e divulgadas por quem detentia, né, quem era detentora da cultura e da educação naquele momento, que era a Igreja Católica. Então, muitas dessas ideias, né, vão ir contra o que era acreditado. Então, era o surgimento aí das modernas, ou pelo menos a compreensão, né, das modernas leis da física, tá? E da própria filosofia. O termo iluminismo, obviamente, está ligado a iluminar, né, a combater a ignorância, as superstições, né, ser guiado pela razão. Então, os pensadores ditos iluministas, eles vão acreditar que a época em que eles viviam era uma época guiada pela ignorância. Certamente, esses pensadores iluministas, eles contaram com o apoio da classe burguesa, né, que inclusive financiava, né, muitos desses pensadores. Afinal de contas, as monarquias absolutistas, mesmo que contassem com o apoio financeiro da burguesia, mas eram os reis absolutistas que controlavam a economia. Então, havia uma série de regras econômicas que fazia com que a classe burguesa, aos olhos dessa classe, né, tivesse um lucro menor do que ela esperava. Você tem então uma classe burguesa que paga altos impostos e que sustentava tanto a nobreza quanto o clero, né, que tinham cargos no poder, cargos públicos, tinham privilégios, mas eram isentas de impostos, não pagavam impostos. O que o iluminismo defendia? A igualdade jurídica, e é interessante que nas constituições de hoje, né, os países democráticos possuem constituição. O Brasil, a constituição atual, ela é de 1988, e um dos artigos mais importantes, né, a Constituição, ela estabelece os direitos e os deveres da sociedade como um todo. É o artigo 5º, que estabelece que todos são iguais perante a lei. Então, somos diferentes enquanto seres pensantes, né? Obviamente, mas que juridicamente, por lei, ninguém pode ser tratado melhor ou pior do que o outro, independente da sua condição, né? Então, eles defendiam essa igualdade jurídica numa sociedade em que o nascimento definia o seu futuro. Se você nascesse camponês, iria morrer camponês. Se você nascesse nobre, dificilmente você iria perder essa condição de nobreza. Se você nascesse trabalhador na carpintaria na cidade, ou era filho de um padeiro, você provavelmente seria, né, pai e avô de padeiros, né? Assim, não havia muita escapatória dependendo do seu nascimento. E eles, né, os ministros falavam não, né, e pensavam, escreviam, né, é uma igualdade jurídica, todos devem ser iguais, né, juridicamente falando.
defendia uma tolerância religiosa, né, ou filosófica, então é a liberdade de pensamento e de expressão. A Igreja Católica, ela controlava esse pensamento. Você não poderia dizer aquilo que você pensava, né? Você poderia ser preso, até morto ainda, né, por essas questões. Eles defendiam uma liberdade pessoal e social, defendiam o direito à propriedade privada, né? A defesa do contrato como mediador das relações sociais, né? Ou seja, a defesa de uma Constituição. O que o iluminismo combatia? Obviamente, combatia o absolutismo monárquico, né? Que era o poder absoluto nas mãos dos reis. Combatiam o mercantilismo, que era a intervenção direta do Estado na economia. Isso prejudicava, obviamente, a classe burguesa, que apoiava e muito o iluminismo, né? Combatiam essa ideia do direito divino dos reis, que era justificado por alguns filósofos e também, né, pela própria igreja, e criticavam, combatiam a participação da igreja na vida pública, a interferência, digamos assim, né? Você pode crer naquilo que você quiser, não pode ser forçado, né? Então, basicamente, você tinha ali dois pilares da sociedade europeia ocidental, que era o poder absolutista e a Igreja Católica. E eles controlavam a sociedade. O iluminismo combatia esses dois pilares de poder. Temos alguns pensadores que se destacaram com ideias que realmente são praticadas, né? Existem na prática nos dias de hoje. O inglês John Locke, né? Ele um dos primeiros aí a combater o absolutismo, né? E para ele o Estado tinha a função de zelar e defender os direitos naturais do cidadão, né? Direito à vida, direito à liberdade, né? Direito à propriedade, senão o povo poderia destituí-lo. Então o Estado, ele não era superior à sociedade, ele existia para e pela sociedade. Era para zelar, proteger e defender os direitos do cidadão. Senão, esse mesmo cidadão tinha o direito de tirar o governante do poder. O Montesquieu, né, que era um nobre, né, só o poder limita o poder. Ele foi o pensador aí de algo que existe nos dias de hoje, que é a divisão dos três poderes e a autonomia desses três poderes, né? Então, até então, o rei, né, o monarca, ele tinha os três poderes consigo. Ele tinha o poder executivo, ele era o responsável. Claro que ele tinha ali um conselho de ministros, mas ele era o responsável pela administração, era o responsável pela criação das leis e ele era o juiz máximo. Então ele tinha o poder executivo, legislativo e judiciário nele mesmo. Montesquieu, ele defendeu, né, não o fim da monarquia, mas ele defendeu a divisão, né, dos poderes em três, né, para que um vigiasse o outro e que fossem garantidas, né, o funcionamento e a própria liberdade dos cidadãos. O Voltaire, né, foi perseguido muito porque ele criticava um ponto de crítica importante do Voltaire foi contra a religião, né? Então ele tem algumas frases que são atribuídas ao Voltaire, mas há indícios de que não sejam dele, né? Por exemplo, essa frase aí da liberdade de expressão: posso não concordar com nenhuma das vossas palavras, mas defenderei até a morte o vosso direito de enunciá-las. Né? É, é, é associado ao Voltaire, mas tudo leva a crer que não. Mas mesmo assim, o Voltaire ele era um defensor, né, da liberdade de expressão, principalmente porque ele fazia muito a crítica, né, ao domínio
que a Igreja Católica fazia sobre a sociedade. Né? E ele era um crítico, ele não era ateu, e os pensadores iluministas, eles não eram ateus, eles eram deístas, eles acreditavam em Deus, né? Mas eles tinham uma crítica muito grande contra a religião. Eles viam a religião como um controle da sociedade, um controle da própria fé humana, né? Eles enxergavam muito o universo como um relógio, não um relógio que está no seu telefone, mas os relógios, né, antigos, eles tinham muitos mecanismos, muitas engrenagens. E para eles o universo seria um grande relógio e Deus seria o grande relojoeiro, né, o homem que comandava os mecanismos daquela máquina. O Rousseau, né, o Jean-Jacques Rousseau, uma frase assim dele, né, o homem nasce bom. Segundo Rousseau, no homem nasce bom. É a sociedade que o corrompe, né? Então ele defendia a ideia de um contrato social, né, em que o povo ele era o soberano, né, sobre as decisões. E ele exerceria essa política, né, através do voto, né? Defendia a ideia de igualdade entre os homens e era defensor da propriedade privada, né? Ou melhor, ele era crítico, perdão, à propriedade privada, né? Segundo ele, era a raiz das infelicidades humanas. Inclusive, ele declara, né, em um dos seus escritos que a desigualdade humana surge nesse momento, né? No momento em que um camarada chega e coloca uma estaca, né, num terreno, cerca o terreno e declara que aquele terreno é dele, né? E encontra pessoas suficientemente ingênuas para acreditar e deixar que isso aconteça. Ele fala que muitas guerras, né, muitos infortúnios, muita miséria poderia ser evitada, né, se aquele primeiro homem que cercou a terra, né, fosse completamente, né, arrebentado ali. E as pessoas falassem, não, a terra não é sua, mas de todos, assim como o fruto da terra também pertence a todos. Né? Essa é basicamente uma das ideias essenciais do Jean-Jacques Rousseau. Um site muito pesquisado e muito utilizado, né, é o Wikipedia, né, o Wikipedia. E o Wikipedia, ele se tornou nos últimos anos, né, a maior enciclopédia virtual já feita, né? Mas a ideia de enciclopédia, e eu me lembro que quando eu era criança, ou até mesmo adolescente da idade de vocês, existiam muitos vendedores de enciclopédia, batiam de porta em porta, né? Eu tinha em casa, os meus pais compraram, a enciclopédia Barça, né? Depois outras enciclopédias, tal. Então, do trabalho de pesquisa não era feito na internet, mas na enciclopédia. E a enciclopédia, ela era uma tentativa ali de acumular o conhecimento conhecido, né, pela humanidade até aquele momento. Então era dividido ali em ordem alfabética, né, por verbetes, né, e você fazia pesquisa. A ideia da enciclopédia, ela é uma ideia iluminista, né? Principalmente aí o Denis Diderot e o Jean d'Alembert, eles vão organizar, né, numa série de volumes, né, quase 30 volumes, a tentativa de reunir, agrupar essas novas ideias, esse conhecimento e, através desses livros, fazerem a divulgação dessas ideias para a sociedade. Né? Então, o Diderot e o D'Alembert organizaram, mas todos esses principais iluministas, né, que foram citados aqui, eles participaram, né, eles participaram com verbetes, eles contribuíram para a criação dessa enciclopédia, né,
Obviamente, foi condenada tanto pelo governo francês, pela monarquia francesa, quanto pela Igreja Católica, foi considerada subversiva, né, contra a ordem existente, e a enciclopédia ela acabou circulando clandestinamente, né, e influenciou muitas mentes da época, não só na Europa, mas aqui na América, né, é, e no Brasil. Além da defesa de uma liberdade política, o iluminismo também defendeu um liberalismo econômico, né? E entre esses principais defensores do liberalismo econômico, nós temos o Adam Smith, né? Escreveu o clássico A Riqueza das Nações, né? Foi um pioneiro aí no estudo, né, do sistema capitalista, né? E defendia, né, que a verdadeira riqueza das nações ou da nação era o capital, o dinheiro aliado ao trabalho. Então era um grande defensor da liberdade aí de mercado, né? Desde o pequeno comerciante ao grande industrial. Claro, sempre na defesa de que vamos pegar um exemplo aqui bem banal, um padeiro, ele faz ali um pão muito bom, muito gostoso e tal, né? Atende muito bem, não porque ele é bonzinho, não, ele está fazendo isso aí para vender o pão dele, né? E todos os capitalistas fazem isso, né? E ele defende essa ideia. Então aí, de maneira geral, né, liberdade de mercado, propriedade privada e o individualismo econômico, ou seja, eles eram contrários ao mercantilismo, à intervenção do Estado na economia. Para esses defensores existiam leis naturais, assim como existem leis da física, existem leis naturais que funcionariam na economia. Então não precisava da intervenção do Estado. Só pegando aí um gancho, essa ideia talvez hoje em dia, né, eu falo hoje em dia, 2021, esteja um pouquinho em baixa, né? Porque, principalmente o ano passado, os países que mais conseguiram sobreviver à pandemia foram países em que o Estado, o governo, atuou diretamente, né, na economia, na proteção dos trabalhadores, na proteção das micro, média e grandes empresas, né, tal. Então ele defendeu tanto o trabalhador quanto o patrão, né? Então um investimento pesado, da ordem de bilhões de euros, trilhões de dólares, né? Então essa ideia, né, que o Adam Smith defendia, né, hoje em dia fica difícil de defender. De maneira geral, né? Então defendia uma liberdade de mercado, propriedade privada, o individualismo econômico, né? Então criticavam a interferência do mercado, ou melhor, a interferência do Estado na economia. Para eles existiam leis naturais, assim como na física existiam leis naturais que iriam guiar naturalmente o funcionamento da economia, né? Isso é complicado, vou dar dois exemplos aqui históricos, né? O primeiro deles em 1929, quando há uma crise do capitalismo nos Estados Unidos e que se espalha pelo mundo, foi a intervenção do Estado na economia, né? Que acaba salvando. E nessa atual pandemia, principalmente no ano passado, pelo menos nos países, né, que realmente os governantes souberam atuar, foi o poder do Estado, né, fornecendo subsídios não só para os trabalhadores, mas também para as micro, pequenas e médio empresas, né, para que eles conseguissem suportar essa pandemia. Nós tivemos alguns governantes, alguns reis, imperadores, né, ministros desses reis, imperadores, que tentaram pôr em prática algumas dessas ideias iluministas. Né? Eles queriam modernizar o Estado, né? Queriam diminuir a oposição, a contestação, queriam amortecer um pouco isso. Né?
foram chamados déspotas esclarecidos. O déspota é associado a um tirano, né? Então, esclarecido. Ele era absolutista, mas ele tinha um certo esclarecimento, né? Ele sacou que o iluminismo poderia ser utilizado, tudo mais, né? Então, eliminaram algumas barreiras econômicas, né? Impuseram um fim, por exemplo, à censura aos livros. Obviamente, esses déspotas esclarecidos tiveram o total apoio da burguesia e a oposição ferrenha tanto da nobreza quanto do clero. Quem foram esses déspotas esclarecidos? Por exemplo, Frederico II da Prússia, que era um estado, né, que vai dar origem, junto com outros reinos, à atual Alemanha. A Catarina II, né, da Rússia, a imperatriz da Rússia, o Carlos III da Espanha, o José II, né, e Maria Teresa da Áustria, e tem relação com o Brasil, né, que é o Marquês de Pombal, que foi o primeiro ministro, né, do rei, o Dom José, que vai ser destituído depois quando a Dona Maria I assume o poder, né? Mas ele vai interferir, inclusive, muito com o Brasil, né? Que era na época colônia portuguesa. Então ele vai tentar algumas melhorias para Portugal, mas ao mesmo tempo vai interferir na administração, e muito na administração feita aqui na colônia. As ideias iluministas no Brasil, né? Então, essas ideias, né, iluministas estiveram presentes em várias revoluções. Na Revolução Francesa, na independência dos Estados Unidos, né, acontecidas lá no século XVIII, em várias revoltas e nas independências, né, de ex-colônias espanholas. E o iluminismo ele vai ter uma influência muito grande tanto na Conjuração Mineira de 1789 quanto na Conjuração Baiana de 1798, né? Ambas não deram certo, né? Não conseguiram realmente concretizar o que pretendiam, né? Que era o desligamento com Portugal, né? A criação de repúblicas, a Bahia com ideias mais, digamos, radicais socialmente, né, queiram acabar com a escravidão, os mineiros nem tanto, né, mas ambas as tentativas de revolta muito influenciadas pelo iluminismo, muito influenciadas, né, e nós vivemos em termos de sociedade, em termos de códigos, de leis, de constituição, muito sob a influência do iluminismo, né? Então tem total relevância para a compreensão do mundo de hoje. Até então era um mundo em que os reis tinham poder de vida e morte sobre as pessoas não tinham direitos, simplesmente deveres, né? A questão de nascimento determinava todo o seu destino. Óbvio, infelizmente ainda permanece muito uma pirâmide social que lembra esse antigo regime, né? Você tem lá no topo pouquinha gente que não faz muita coisa, mas que é sustentada pelo imposto da maioria da população, né? Mas a realidade que nós temos, né? E a democracia que nós temos vem muito dessas ideias iluministas. Pessoal, eu espero que essa videoaula tenha contribuído não só para a atividade, né, da primeira semana aí do PET 1, mas que vocês, né, compreendessem melhor, né, o que vem a ser o iluminismo e a importância, né, dessas ideias para a nossa realidade, inclusive do século XXI. Então, aguardo vocês aí em próximos vídeos. Aquele abraço.